A paz do Senhor Jesus, quem vos saúda aqui é o pastor conferencista Daniel Barros. Mais uma vez estamos aqui juntos para continuarmos a nossa aula sobre angelologia, né? A angelologia é a doutrina que cuida dos aspectos referente aos anjos que de uma forma geral estão aqui para nos guardar, nos livrar também, sobre uma ordenança divina, tá para cuidar da igreja, né? Estão para proteger também as lutas enfrentadas diariamente, né? Não são poucas, são muitas as lutas. E nós estamos aqui para continuar nossas aulas. Nesse tempo em que estamos vivendo, nós estamos fazendo as nossas videoaulas, porém alguns alunos não puderam acompanhar as aulas anteriores, né, geralmente às quintas-feiras, que nós fazemos as videoaulas, e alguns alunos não pegaram, né, outros não conseguiram se conectar devido a problemas que estavam tendo de conexão com a internet, né? A internet estava falhando muito, principalmente na quinta-feira retrasada, na quinta-feira passada, que muitos alunos reclamaram e queixaram-se da mesma, né? A conexão com a internet está muito ruim. Bom, na aula passada, gravada, eu falei sobre os anjos na vida e no ministério de Jesus, né? Desde o seu nascimento, a sua vida ministerial, quando iniciou-se no batismo lá no Rio Jordão, e também com a crucificação, né? O tempo de agonia que ele passou no Getsemane e foi levado à crucificação. Os anjos estavam acompanhando, auxiliando, o ajudando, né, de uma forma extraordinária, e até mesmo na sua ressurreição, né, na sua ressurreição. E também nós falamos dos anjos que vão estar na sua segunda vinda, né, quando vai vir, não só não estou falando do arrebatamento da igreja, estou falando da sua vinda em glória, quando vir implantar o milênio aqui na terra, né? Os anjos também estarão acompanhando. É claro que no arrebatamento da igreja eles também farão parte desse grande feito que é o arrebatamento da igreja. Nós estamos aguardando por este momento. Então, quem está com suas apostilas, os seus livros aí, na página 39, nós vamos recapitular alguns assuntos para que você fique bem familiarizado com o mesmo, certo? Na página 39 aí, nós havíamos parado que os anjos auxiliaram, estarão acompanhando na vinda de Jesus, e nós vamos falar sobre que são ministradores a favor dos santos, né? Os anjos têm esse propósito de estar nos ajudando. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, os anjos vêm acompanhando. E principalmente nessa hora que a igreja está aqui na terra, ora atravessando por tantas dificuldades, tribulações, perseguições e tantas outras coisas, o anjo do Senhor se faz presente. Os anjos se fazem presente nos guardando e nos livrando de todos os males, né? Quantos acidentes, quantos assalto, quantos tipos de tragédias podiam ter acontecido conosco, mas os anjos vêm nos guardando, nos livrando, né? Tem crente que dá um trabalho danado para os anjos, né? Olha só, eu quero falar a respeito, com uma reflexão rapidamente, na página 39 aí, nós vamos ver que nem sempre nós conseguimos presenciar a ação do anjo. Nem sempre nós conseguimos presenciar isso. Às vezes nós olhamos algumas coisas e nós notamos assim, pô, é a mão de Deus. A gente geralmente fala isso, foi Deus que deu o livramento, foi Deus que deu o escape. É claro que foi Deus que deu o escape, mas Deus deve ter usado algum anjo, alguns anjos, para que aquele mal, aquela tragédia não ocorresse, não se concretizasse de fato com um número maior de vítimas ou guardando alguém, né? Acidente, atropelamento, tantas coisas que nós vemos por aí que a gente olha assim e fala assim, é só Deus para poder livrar, e realmente é assim que acontece. E também tem aqueles encontros, né, que as pessoas têm com os anjos e não conseguem, na hora,
entender que na verdade aquilo é um fato, não tem aquela discernição, aquele discernimento, melhor dizendo, que aquele ser que está falando com ele é um anjo. Você olha, por exemplo, assim, na Bíblia Sagrada nós olhamos e vemos eventos desse tamanho, por exemplo, assim, Maria, na ressurreição de Jesus, ela olha para os anjos e ela vê dois seres vestidos de branco, mas ela não fala que eles são anjos, mas eles olham e falam e vejam que aquela mulher estão também com medo do feito, porque aconteceu um terremoto, aquela pedra que tampava a sepultura de Jesus foi removida, né? E logo os anjos estavam sentados, né, nela, e os homens que estavam ali, aqueles soldados romanos que estavam ali, caíram por terra, né, ficaram com medo, mas para as mulheres ele disse assim: não tem mais, eu sei quem vocês estão buscando, né? Jesus Cristo, ele não está mais aqui porque ele vive, ele não está mais entre os mortos. Em outra passagem bíblica, ao mesmo evento, Maria, ela tem um encontro com Jesus, só que ela não percebe que é Jesus. Ela acha que é um hortelão, um jardineiro, aquela pessoa que estava cuidando do jardim onde Jesus foi sepultado. E quando aquela mulher se aproxima, ele fala assim: é quem procurais? Ela fala assim: olha, eu quero o corpo do meu mestre, onde o puseste? E continua chorando. E Jesus parece que deixa ela chorar um pouquinho, deixa ela tomar uma distância e fala assim: Maria Madalena. Quando ele fala Maria Madalena, ela rapidamente volta os olhos e fala Rabi, né, ou Rabone, meu mestre. Eu sei que só o Senhor me chama pelo nome. Ela volta para agradecer e já ia chorar de novo aos pés de Jesus. E Jesus fala assim: olha, não me toques, não me toqueis, porque Jesus havia acabado de ressuscitar naquele momento e apresentar ainda o sacrifício, né, o valor do seu sacrifício ao Pai. Ele está com o sacrifício ainda, o sangue do sacrifício em si, como cordeiro, como sumo sacerdote, ele ia apresentar ao Pai. Então veja só que interessante, ela não sabia que era Jesus. Outra parte no Antigo Testamento que eu acho interessante, eu acho que vocês deviam também olhar, vamos ver aqui, eu acho que livro de Josué, no capítulo 5 e o versículo de número 13. Josué 5 e 13. Josué, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, isso quer dizer ao pé do monte, né? Levantou os seus olhos, ele olhou, né? E olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem. Se pôs em pé diante dele um homem, um só, que tinha na mão uma espada nua. Essa espada nua é uma espada desembainhada, né? Na bainha ela tá lá, quando tira ela tá nua. Então é uma espada desembainhada. E chegou-se Josué a ele e lhe disse: És tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Olha só que Josué não teve o discernimento de saber se aquele ser que estava diante dele era amigo ou era inimigo, era do nosso povo ou era contra o nosso povo. E é interessante que esses versículos seguintes deixam tão interessante o assunto que é bom os irmãos notarem. Que fala assim: olha, ele disse, não, mas venho agora, né, como príncipe. Veja só, ele vem como um príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Grifa essa palavra aí na sua Bíblia: e o adorou, né? Aí ele disse: que diz meu senhor ao seu servo? Josué pergunta para ele: o que diz o Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça, né? Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E fez assim Josué. Olha que interessantíssimo isso, irmãos. Já vem à nossa mente uma outra passagem bíblica, num livro do Êxodo, né, também, no capítulo 3, que fala do encontro de Moisés, quando Moisés
ele passa a ser pastor de ovelha, fugitivo do Egito, e ele é comum no deserto, principalmente no deserto de Midian, aquelas murtas, aquelas sarças, né, que são aquelas árvores que ficam em meio ao deserto, pegarem fogo por causa do calor que é escaldante. É comum. E ele olha para uma sarça, ela está se consumindo, quer dizer, está pegando fogo, mas o fogo não consome ela. Parece que ela está se consumindo, mas não se consome. As folhas pegam fogo, os galhos pegam fogo, tudo está pegando fogo, mas ela não se desfaz. Ela continua em pé do mesmo jeito. Ele vai lá e fala assim: vou me aproximar para ver essa grandíssima visão. Quando ele se aproxima, sai uma voz de dentro da sarça e fala com ele: Moisés, Moisés. Ele diz: eis-me aqui. Ele fala assim: tire os sapatos ou as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu está é terra santa. Então ele tira as sandálias e vai lá e faz. Agora vocês notaram aqui, na passagem que eu li de Josué, no capítulo 5, acontece o mesmo. Ele fala para Josué tirar as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Veja só, Josué está ao pé do monte em Jericó. Esse ser se apresenta diante dele com a espada desembainhada e ele pergunta: és tu um dos nossos? Josué claramente não o conheceu como aquele que estava com ele ou contra ele. Ele fala assim: é tu um dos nossos ou aquele que está contra nós? E aquele ser que está ali fala assim: eu venho como, quer dizer, como, representando os exércitos, o chefe dos exércitos celestiais, quer dizer, um capitão dos exércitos celestiais. Eu estou aqui para te ajudar, Josué. Eu vou lutar do teu lado, eu vou acompanhar você nessa jornada. Aleluia. Isso é interessante que nós temos essa perspectiva no mundo espiritual de que tem anjos nos guardando, anjos guerreando guerras que os inimigos armam contra nós e nós nem sabemos o quanto, né? Mas os anjos estão sempre guardando. E outra coisa interessante foi que Josué se lançou aos pés dele e adorou. E esse, por sua vez, não reclamou dessa adoração. Ele terminou aceitando essa adoração. Por que que este anjo que está aqui aceita a adoração? Porque na verdade isso é uma teofania bíblica, é uma aparição de Deus, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, dessa forma gloriosa, uma personificada, uma pessoa humana, né? Como um guerreiro. E ele aceita aquela adoração. E logo quando Josué levanta a cabeça daquela adoração, pergunta assim: o que diz o meu Senhor ao seu servo? Josué já reconhece que ele é Senhor e que ele é servo. E o que o Senhor falar, o seu servo vai acatar. E a ordem foi muito simples. Falou assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está agora é terra santa. Porque aonde Jesus pisa, aonde Deus entra, o lugar vira terra santa. Amém? Então aí só para os irmãos refrescarem a memória, né, e também aprenderem de fato que nem sempre os encontros com os heróis da Bíblia Sagrada, com aqueles homens que são valentes, com os homens que são aqueles mais nomeados na Bíblia, ou de maior renome na Bíblia, às vezes não tem o discernimento de ver um anjo ao seu lado e saber que é um anjo que está juntamente com ele lutando, guerreando as mesmas guerras. Então, eu também queria que os irmãos marcassem na sua Bíblia aí, deixa eu ver aqui, Hebreus, capítulo 1 e o versículo 14. Hebreus capítulo 1 e o versículo 14, que diz assim, ó: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? Está falando de quem? Dos anjos, né? Fala assim: enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? O apóstolo Paulo está, claro que eu estou falando com o apóstolo Paulo aqui, mas se você falar que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, muitos irmãos vão criticar você, né? Eu tenho para mim que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta, né, aos Hebreus. Então eu estou dizendo assim, mas pode ser colocar assim para ficar de uma maneira mais fácil, sem criar polêmica nenhuma. É só você dizer assim: o escritor dos Hebreus, o escritor a carta aos Hebreus, né? Ele coloca que porventura os anjos não são ministradores.
e eles não vão nos guardar, não vão livrar aqueles que hão de herdar a salvação. Então, esse daí fica a primeira parte aí, se você tem a sua apostila, vira aí, findando esta parte aí dos administradores a favor dos santos, termina e nós vamos para a página de número 40. Na página de número 40, nós vamos estar falando que, até na aula passada aqui, nós falamos sobre eles serem aplicadores de juízo. Eles são aplicadores de juízo. Na página 40, lá em cima, vai estar marcado lá em cima, lá bem destacado, aplicadores do juízo de Deus, né? E nós vamos colocar que eles são aplicadores porque eles são responsabilizados. Eles são responsáveis, eles são apontados como responsáveis. Eu não vou ler aqui a página da apostila, na sua casa aí você lê, mas sim vou comentar aquele que eu deixei grifado para melhor na dinâmica desta aula. Então eles são executores, né, na verdade, do juízo de Deus. Nós vamos ver aqui, por exemplo, assim, eles são responsabilizados pela morte dos primogênitos lá no Egito, né? Os irmãos lembram que a 10ª praga era a praga de destruição da morte dos primogênitos no Egito. E a Bíblia chama aquele que vai executar, aquele que vai matar os primogênitos, vai executar, vai tirar a vida dos primogênitos do Egito, eles são chamados de anjos da morte. Outras traduções colocam como anjos da destruição ou destruidor, né? Mas o termo é o anjo da morte que o Senhor mandou vir sobre toda a terra do Egito e sobre o seu povo. Tinha que ter uma marca na porta, nas vergas e nas portas de todas as casas dos hebreus, que era, a verdade, era a marca do sangue do Cordeiro Pascual, que é aquele que foi imolado na noite, na tardinha daquele dia, perto da virada da tarde. Ele foi imolado e o sangue dele foi passado nos umbrais das portas e nas vergas das portas, para que ali fosse um símbolo, né? Uma proteção para aqueles que estivessem morando dentro daquela casa ou aqueles que estivessem dentro da casa, porque a Bíblia fala que aquele que tivesse uma família pequena chamasse uma outra família e juntos comia aquele cordeiro, ou com cabeça, pé e todo a buchada, como se diz aí no norte aí, né? Na verdade é a fressura, né, que a Bíblia coloca, fressura. A Bíblia fala cabeça, fressura e os pés, né, comido por inteiro, com ervas amargosas. Então aquela casa estava protegida. Então quem estivesse dentro daquela casa estava sob a proteção, porque estava recebendo e estava obedecendo uma ordem divina. Logo que passa esse anjo destruidor ou esse anjo da morte na terra do Egito, todos os primogênitos foram mortos, tá? Todos os primogênitos foram mortos, isso é atribuído aos anjos que Deus enviou. Também a destruição de Sodoma e Gomorra. Os irmãos há de se lembrar que aqueles que leram a referência bíblica, que outra vez nós falamos ali na sala de aula, né, no livro do Gênesis, que Ló está sentado lá de fora da cidade, quando ele vê dois seres se aproximando, dois homens se aproximando, de longe ele já reconhece que aqueles homens eram divinos. Ele já chama aqueles homens para entrar na sua casa, porque ele sabia da perversidade que havia em Sodoma e Gomorra. Esses homens, na personificação que estava, aqueles anjos que estavam ali, eles estavam na forma de homens e por vista muito belos, muito bonitos, né? A aparência deles eram chamativas, né? Porque eles eram altos, bonitos, e de tal forma que os homens daquela cidade queriam manter relações sexuais com esses anjos. E aqueles anjos olharam para Ló. Ló, naquele desespero todo, ofereceu até as duas filhas, que eram virgens, para entregar aqueles homens que fizessem com elas o que bem entendesse, mas que aqueles homens que estivessem na casa dele, aqueles dois que estavam na casa dele, que eram anjos, e ele de fato não sabia, mas ele falou assim: olha, nesse daqui vocês não colocam a mão, não, porque eles estão debaixo do meu teto. E aqueles homens enfurecidos falaram para Ló que se iam fazer com ele pior do que fariam com aqueles homens. Então aqueles homens colocam Ló para dentro da casa
e estendem as mãos e cegam todos os moradores, todos os habitantes ali de Sodoma e Gomorra de cegueira. A Bíblia fala que do maior ao menor, nenhum conseguia mais o caminho da casa, né? Não conseguia enxergar o caminho de volta. Para você ver que a cidade estava na podridão, né? Estava na putrefação de pecado, de tal maneira que a Bíblia fala que cheirou mal as narinas de Deus. E esses anjos desceram somente na missão de tirar Ló daquela cidade. Vocês notam uma coisa, eles tiraram Ló da cidade, tiraram Ló, a mulher de Ló e as duas filhas de Ló. Eles tiram da cidade, mas eles permanecem na cidade para executar o plano divino da ira de Deus, que era derramar sobre aquelas cidades de Sodoma e Gomorra e outras 5 cidades que estão em volta de Sodoma e Gomorra, para que fossem destruídas com fogo e enxofre, de maneira que foram destruídas de tal maneira que até hoje, né, é uma caravana que teve para Israel. Nós estivemos perto da localização ali onde há uma grande teoria, né? Isso é uma teoria e também uma tradição judaica que perto ali da onde ficava o Jordão, na costa ali perto de Jericó, lá atrás ficava a cidade de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque perto daquela área ainda sai gases, né? Gases de dentro da terra, e é um fedor de enxofre muito forte. Então eles acreditam que aquele lugar era o lugar onde havia e ficava ali Sodoma e Gomorra, que foi destruída. Então, veja só, esses anjos foram executores também dessa destruição. Outra parte interessante que eu queria ver com os irmãos é dos assírios. Nós falamos até o irmão João, que leu aqui, o irmão João, ele tinha lido para nós a passagem bíblica dos assírios, né, que foram destruídos no dia de Ezequias lá, que desceu um anjo no arraial deles e matou lá, acho que 185 mil, né, assírios. Nós havíamos comentado sobre isso daí. E também a punição de Herodes Agripa, né, já no Novo Testamento. Isso é interessantíssimo porque Herodes Agripa, ele era conhecido como Agripa I, né, Agripa I. Ele foi um homem perverso, né? Ele que matou Tiago. Ele matou Tiago, transpassou Tiago à espada. E ele, naquela festa lá em Atos, depois vocês leem lá em Atos, capítulo 12, versículo 23, ele pega uma veste, né, linda, resplandecente, uma veste bonita, para se apresentar na festa da cidade, em homenagem ao outro imperador, e ele vai para ser apresentado. Na verdade, ele queria ser reconhecido como um deus. Quando esse verso é daquele jeito lá, ele se apresenta, e as pessoas, quando ouvem ele falar, isso é uma voz de um Deus. As pessoas, está lá registrado na Bíblia, e as pessoas começam a aplaudir ele, dizendo que ele não era um homem, que ele era Deus, né? E ele se exaltou, deixou aquilo subir para sua cabeça de uma forma muito grande. Mas a Bíblia fala que desce um anjo e o pune por isso, e Herodes morre comido de bicho. Sabe, irmãos, tudo que é comido por bicho é quando está podre. Aquele homem deixa claro essa visão de que ele era um homem podre por dentro. Ele não era só podre por fora, ele era podre por dentro. Por fora, talvez as pessoas olham para ele e não viam nenhum tipo de defeito. As pessoas queriam estar perto dele por causa do nome dele, por causa da honra que ele tinha. A Bíblia chama essas pessoas de sepulcro caiado, né? O sepulcro pode ser belo por fora, muito bem estruturado. Você vê aqueles mármores bonitos, até mesmo com letras garrafais de ouro do lado de fora. Aqui jaz uma família de alguém aí, tudo polido, bonito demais, mas ali dentro, quem está ali dentro está podre, não tem mais vida. Então era assim que Herodes era visto diante de Deus, e aquele dia ele foi comido de bicho diante de todos. Foi um espanto geral, mas Herodes foi assim, e ele recebeu uma punição severa da parte de Deus. Depois vocês veem lá, tá? É Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 e o versículo 23. Também nós já falamos aí sobre
essas passagens bíblicas, são executores, aplicadores do juízo, e também eles são comunicadores de boas novas, né? Eles são comunicadores de boas novas, aquele que leva as boas novas, as boas notícias, né? Não precisa ser uma notícia ruim, notícia boa também o anjo traz. Geralmente as pessoas estão desapercebidas a isto, mas a notícia, quando ela vem, é uma notícia boa, né? Eu sempre, quando eu vejo isso aí, eu lembro logo de Daniel, né? Eu lembro de Daniel, que estava orando pelo povo, e a Bíblia fala que ele ficou em jejum 21 dias por causa do povo, e ele orava constantemente. E o anjo, quando apareceu Gabriel, aparece para ele e fala assim: eu vim por causa das suas orações. Eu vim por causa das suas orações. Suas orações são ouvidas desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar e a buscar a face do Deus Altíssimo. Então, esse anjo veio trazendo uma resposta a Daniel, trazendo notícias a Daniel. Às vezes a notícia não agrada a muitas pessoas, mas o importante é que ele veio trazendo a resposta da oração que Daniel tinha feito. Graças a Deus por isso. Por exemplo, já no Antigo Testamento, nós olhamos e vemos, por exemplo, eles anunciaram o nascimento de Isaac, né? Eles anunciaram o nascimento de Isaac, eles anunciaram esse nascimento de Isaac. É interessante porque Abraão já está bem velho, né? E Sara também. E ele chega na tenda de Abraão, chega os três, né? E desses três, dois foram lá para Sodoma e Gomorra, que destruíram a cidade de Sodoma e Gomorra, onde habitava lá o sobrinho de Abraão, por nome Ló. E quando eles chegam na tenda de Abraão, Abraão pega a bacia e lava os pés dos três que estão ali na casa dele, na tenda dele. Ele abre lá a sua tenda, sua casa, né, daquela época, era a tenda que eles moravam, e lava os pés daqueles viajantes, porque era assim que se fazia, é uma tradição de boas-vindas àquelas pessoas, e Abraão estava dizendo que eles eram bem-vindos em seu lar, na sua humilde residência. Então, ele abre as portas das tendas e recebe aqueles homens, e logo quando está falando, ele fala assim: olha, a Sara, né, não pronuncia o nome dela, mas fala assim: a tua mulher, né, vai estar gestante, você vai ser pai. E Sara, a Bíblia fala que ela ri do lado de fora da tenda quando ela ouve isso. E aí aquele anjo, quando ela entra, né, o anjo olha para ela e fala assim: por que riste? Né? E ela fala assim: não, eu não ri. Ele fala assim: não diga que você não riu, porque você riu, de fato. E porventura haveria alguma coisa impossível a Deus? Né? Essa pergunta, essa interrogativa que ele fez a Sara, Abraão calou-se, porque sabia que Deus é sim poderoso para cumprir suas promessas. Então não haveria nada impossível, mesmo ele avançado em idade, ela sendo estéril, avançada em idade, para Deus nada é impossível. E aquele dia ele anunciava a Abraão, anunciava a Sara que viria um menino, e eles colocaram o nome daquele menino de Isaac, né? Que quer dizer riso, sorriso, tá certo? E também o de Sansão, o nascimento de Sansão, né? O povo Israel estava sofrendo uma punição severa da parte de Deus, entregue aos filisteus daquela época, e os filisteus estavam dominando tudo, e Deus levantava sempre juízes para que houvesse paz, para que houvesse uma resposta divina através dos juízes que Deus levantava sobre a terra, e a terra se acalmava, o povo voltava a ser rebelde. Deus permitia algumas situações, entregava na mão dos inimigos, e eles logo se levantavam e queriam destruir Israel, e quando eles se humilhavam, Deus levantava sempre um juiz. E Sansão, perdão, Sansão quer dizer pequeno sol, né? E Manoá, que é o pai de Sansão, ele ouve a mulher dele falar que apareceu um anjo lhe dando essa notícia. E ela falava que era um ser divino. Não podia descrever com mais riqueza de detalhes,
Mas ela fala assim, ó, um homem apareceu e falou assim, assim, assim. E ele queria ver porque queria ver este homem de todo jeito. E uma certa feita, o Senhor permitiu que Manoá visse, né, o anjo que entregou a mensagem, né, à mulher que era a mulher dele, que ia ter um filho e o nome dele seria Sansão. E ia livrar eles dos filisteus. E quando ele pergunta, fala assim, não, qual é o seu nome? Né? E aquele anjo olha para ele e fala assim, por que perguntas o meu nome? Visto que é maravilhoso. Né? Não precisa nem falar com quem Manoá está falando de fato. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, nós vemos lá no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, capítulo 9, se eu não me, capítulo 9 do livro do profeta Isaías, você vai ver uma profecia dizendo assim que os meninos nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado, quer dizer, o governo está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem é que estava falando com Manoá? O próprio Senhor estava falando com ele, né? Então veja que interessante, é bom vocês anotarem isso daí, tá bom? E depois também, já no Novo Testamento, que entra para o Novo Testamento, nós falamos até na aula passada, numa aula gravada, nós falamos a respeito do anúncio do nascimento de Jesus, né? Mas antes do anúncio de Jesus para nascer, eu até frisei aqui que Deus estava usando um anjo, né, para começar a quebrar aquele silêncio que ele havia tido por 400 anos, sem Deus ter nenhuma relação de mensagem, de profetas, de escritos sobre a nação de Israel. Depois que ele usou o profeta Malaquias, calou-se, né, por 400 anos. Isso quer dizer, calou-se não lá no céu, mas de falar com o homem aqui na terra, e passou os 400 anos de silêncio. Esse período é conhecido como período interbíblico, né? Deixa só um minutinho, deixa eu ver aqui um negócio. Acho que eu tenho um livro aqui que diz aqui, chamado aqui, ó. Eu acho que não vai dar para vocês, vai estar ao contrário aqui, mas é o período interbíblico, né? De Enéas Tognini, né? Esse livro fala do período interbíblico, alguns acontecimentos que teve nesse período. Nós não vamos falar aqui a respeito, mas é bom você estudar também a respeito desse período interbíblico. E quando Deus a primeira vez que tem alguém divino falando com um humano novamente, com um ser humano novamente, Deus usa justamente um anjo para isso. Zacarias é o sacerdote, ele está lá no templo, ele vai a sua vez da sua turma, né? Ele é escolhido da sua turma para oferecer incenso, para queimar um incenso. E quando ele vai queimar um incenso, um anjo aparece para ele. Esse anjo é um anjo Gabriel e olha para ele e fala assim: eu vim por causa das suas orações. Fala para ele que as orações dele também são ouvidas. E o que ele orava? Ele era já velho de idade. A sua esposa já era velha em idade também. E ela era estéril. Ela não podia gerar filhos. A resposta da oração é óbvia, que a resposta da oração que ele sempre pediu para Deus, tanto tempo orando, é que ele queria ser pai, ele queria que a esposa dele gerasse um filho, desse um filho a ele. E quando se já nota-se isso impossível de cumprir, né, o Senhor vem e manda para ele a resposta através de um anjo dizendo que a esposa dele vai ser mãe, que ele vai ser pai. E o nome do menino será chamado João. E quando ele fala isso, o anjo fala isso para ele, ele fica meio incrédulo na hora, duvida, né? E o anjo fala para ele assim, ó, você vai ficar mudo até que se cumpra, né? Isso que eu falei para você, que a sua esposa vai ter um menino e o nome dele é João, e ele vai ser o precursor, vai ser aquele que vai endireitar o caminho para o Senhor. Então veja só que coisa interessante, né? Deus usando o anjo no nascimento de Jesus,
ele anuncia um nascimento, anuncia uma ressurreição e a volta de Cristo. Então, daí a gente já fecha essa parte de que eles são comunicadores de boas novas. Então, se lhe perguntar sobre algum feito, você lembra de alguma coisa, que o anjo ele é comunicador de boa nova, qual boa nova você pode citar? Quais são as boas novas que você pode lembrar de que o anjo fez? Existem inúmeras, né? Se a gente falar assim, eles auxiliam a igreja na terra, não só a igreja, tá? Desde o período do Antigo Testamento ele sempre auxiliou e as pessoas às vezes não conseguem conciliar do fato que aquilo era um anjo. Por exemplo, Gideão, quando estava malhando um trigo no lagar, o anjo aparece para ele e fala: "O Senhor é contigo, varão valoroso." E ele olha para o anjo como se fosse uma outra pessoa qualquer. Ele não se espantou, ele não fala assim: "Como é que o Senhor é comigo? E do que é feito as tuas maravilhas, que todo esse mal nos sobreveio." Né? Os nossos pais nos disseram que o Senhor nos tirou como um forte do Egito e nos trouxe na servidão, porquanto agora o Senhor nos desamparou. Olha só, aí ele começa a dizer como se estivesse falando para o Senhor, assim, se você está representando ele, estou falando diretamente para ele. O Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então aquele anjo que está falando com ele não tem aquela expectação que muitos de nós teríamos de fato se nós reconhecêssemos que era um anjo, mas ele não teve isso. Então nós vamos ver agora como espectadores da obra de Deus, né? Tem uma passagem interessante, aqui mesmo no 40 aqui, na página 40, é que quando às vezes a gente está na igreja pregando e quando nós fazemos o apelo e alguém aceita Jesus, né? As pessoas falam assim: "Olha, agora é uma festa lá no céu." Realmente tem uma festa no céu. Me desculpa, as pessoas olham assim e falam assim: "Os anjos estão em festa no céu." Né? Mas na verdade, quem fica em festa no céu é Deus. Se você olhar Lucas capítulo 15, versículos 10, a Bíblia fala que eles, fala assim, ó, que eles é que olham, né? Há uma alegria, né, no Senhor por parte do pecador que se arrepende. Não é dos anjos. A alegria do Senhor, fala assim, os anjos contemplam a alegria do Senhor. Fala assim, há uma alegria diante dos anjos, né? Quem está diante dos anjos? O Senhor. É o primeiro que se alegra, é Ele com certeza, né? E em Lucas também 12, 8 a 9, né, Cristo diz assim: "Eu vos digo ainda que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei. O Filho do Homem também o confessará diante dos anjos de Deus." Né? "Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus." Olha, irmão, que coisa interessante. A gente olha assim e fala assim, que parece que é pouca coisa, né? Mas os anjos são muito importantes em nossa vida, tanto na nossa vida aqui, a gente está falando na forma que humana, no ser humano, nós precisamos dessa proteção, e como espirituais também, nós precisamos também. E nós temos que confessar Jesus Cristo diante dos homens, para que Ele possa nos confessar também diante dos anjos e diante de Deus. Na página 41 agora, na página 41, né? Ainda a gente está falando aqui dos anjos que são espectadores. A Bíblia fala que tudo que eles fazem, ou que Deus faz, eles contemplam também, né? Em Apocalipse 14, do 10 ao 11, diz que os anjos observam, né, o infortúnio eterno daqueles que adoraram a besta e a sua imagem, né? Porque quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, algo que ainda vai acontecer, o período da grande tribulação e todo o julgamento que vai acontecer, os anjos vão estar olhando, né, apreciando, observando, são espectadores, né, de todo este tipo de juízo que Deus vai manifestar sobre todos os habitantes da terra, e a própria terra também vai sofrer o juízo de Deus. Então, os anjos são espectadores das obras deles, tanto obras de juízo
como boas obras também, tá certo? E depois a gente vai falar assim, executores do juízo de Deus, do juízo divino. Olha só, irmãos, executores do juízo divino. Então nós vamos aqui olhar agora que eles são executores do juízo divino. Por exemplo, assim, na aula passada, nós falamos aqui sobre os portadores de mensagem, né, em Zacarias 1, do 14 ao 17, falando sobre Jerusalém e sobre Sião, né? A gente está falando que Jerusalém e Sião é como se fossem o mesmo bairro, né? E lá dentro, vamos supor que Jerusalém fosse o município de Osasco e o Jardim Rochedale fosse Sião. Fica dentro daquele município. Só que em Sião ficava o templo do Senhor, ficava o lugar da adoração. E os moradores de Jerusalém que iam a Sião para adorar, né? Em Sião geralmente moravam somente os sacerdotes, né, que guardavam o templo, eles ajudavam na limpeza do templo, na manutenção do templo. Então os sacerdotes que habitavam em Sião, eles ficavam ali, mas o restante dos moradores, aqueles moravam em Jerusalém, logo abaixo. Sião é o topo do monte, né? Sião é o topo do monte, aonde hoje fica aquela mesquita, aquela capela dourada, né? Aquela mesquita adornada de ouro, é ali que é Sião, né? Nós estivemos lá, tivemos o privilégio de estar ali naquele local e nós olhamos, né? Entramos por Jerusalém para chegar em Sião e saímos de Sião, descemos novamente por Jerusalém. Então, esse aspecto de juízo que Deus vai trazer é sobre os adoradores que deixaram, na verdade, de adorar o Deus que habita em Sião. Vamos lá ali. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Serviram em prol do povo de Deus, né? Daniel, protegeram os santos e tementes a Deus que se afastaram de todo o mal. Castigaram inimigos de Deus, né? Se nós lemos lá em 2 Reis 19:35, foi onde nós lemos na semana passada que ele aplicou o juízo divino sobre os assírios e mataram ele, né? E depois também nós vamos aqui desempenhar uma elevada missão, a revelação da lei a Moisés, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, a palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, tem muitas pessoas dizendo que não é a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas olha só, quando você olha, por exemplo, para Atos 7:53, você vai ver que vós recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Na verdade, os anjos é que entregam a lei a Moisés. Eu até fiz uma vez uma pergunta na sala de aula, né, falando a respeito disso. Mas eu queria ver com os irmãos aqui, ver que coisa interessante. Então, todos eles, os anjos, participaram da entrega da lei, né, todos os preceitos, todos os conceitos da lei que foi entregue a Moisés, foi entregue pelos anjos, sim, foram impregnados, na verdade, escritos, né, com o dedo de Deus nas pedras, mas deixa eu ver aqui, Deuteronômio, né, 33, e o versículo 2 diz assim: disse, pois, o Senhor veio de Sinai, né, de Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos, e à sua direita havia